Hoje é dia 12, quinta-feira, e esse é o nosso terceiro editorial do dia. Então bora tomar um chá da tarde falando um pouquinho sobre o que rola no Brasil e no mundo da política. Pois é, parece que para o governo Lula não está muito bom não. União e progressistas formam uma aliança. E nessa aliança é contra o Lula. Pois é, eles se juntam a uma oposição e parece que já rompem de vez com o Lula. E um governo sem base no Congresso corre o risco de impeachment, corre o risco de cair nas eleições. E por falar em impeachment, olha só quem apareceu. Romeu Zema abertamente disse que a meta dele será o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal e defende isso abertamente. Por outro lado também, teve decisão do Supremo Tribunal Federal que formou maioria e inclusive, há uma análise sobre o depoimento do Bolsonaro, que também caracteriza como lamentável a postura do ministro Alexandre de Moraes. Enfim, a gente vai falar também sobre a Débora. Teve uma nova decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a Débora, do Perdeu Mané, lá do Batom. E a gente vai expor um pouquinho para vocês. Por outro lado, coisa boa, notícia boa. A Justiça mandou a União explicar a verba, para uma cantora que ninguém sabe quem que é, para cantar para o Lula e para o Macron, né? Assim, é absurdo o que está acontecendo. Por outro lado, o Macron também deu uma lacron em cima do Lula, né? Deu um chega pra lá no Lula e fez duas críticas pesadas ao Lula. O Lula continua com aquela sanha de processar todo mundo que o critica. Pois é, dessa vez foi o radialista Washington Rodrigues, que foi processado por mais uma vez pelo Lula, né? Um radialista da Bahia. Mais cedo ou mais tarde vai estar chegando em todos. O líder do PL chamou o Haddad de burro em plenário. Pois é, isso aí causou reação imediata. O deputado federal Gustavo Gaia é eleito presidente de um colegiado importantíssimo, colegiado de combate à censura. Mas pasmem, ele está sendo monitorado, ou seja, a censura já está mirando ele. A gente vai falar sobre tudo isso aqui com vocês. Então, não esquece de se inscrever no canal, dá o like aí. Quando você dá o like, o YouTube entende a relevância do nosso conteúdo e manda para mais pessoas. Então, se você puder dar uma força pra gente, eu agradeço e agradeço muito. E bora de matéria. Vamos lá, pessoal. União Brasil, que hoje é dirigido pelo Antônio Rueda, um advogado muito influente em Brasília. E o Progressistas, que hoje é dirigido pelo Ciro Nogueira, aliado de primeira linha do Bolsonaro, resolveram fazer uma coligação. E nessa coligação se formou uma das maiores coligações ali do Congresso, ou seja, vários deputados. Só que agora eles já anunciam abertamente o rompimento com o governo Lula, o que é uma derrota para o governo Lula. Se tem uma coisa que assusta um governo, é a economia em frangalhos. A economia está bem ou está mal? Está mal, né? É a economia em frangalhos. É falta de base dentro do Congresso Nacional, ou seja, o Lula não tem maioria lá. E aí, a impopularidade nas ruas. Ou seja, o cenário perfeito. Dava até para já pedir o impeachment do Lula. Já pediram, né? O Hugo Mota que não põe em votação. Novo Leviatã do Centrão. A Federação União Progressista escancarou nessa quarta-feira que deve romper de vez com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As siglas fizeram uma declaração conjunta anunciando que seriam contra a medida provisória com medidas arrecadatórias para substituir o reajuste do imposto sobre operações financeiras que sequer foi enviada. Ou seja, deram depoimento junto com a oposição, União e PP se juntam à oposição e travam alternativas ao IAF. Ou seja, já racharam de vez com o governo Lula. O PDT do Ciro Gomes também já anunciou que vai rachar com o governo Lula. Ou seja, a cada dia que passa, o Solidariedade do Paulinho da Força já anunciou também o rompimento com o governo Lula. Daqui a pouco só vai sobrar o Lula e o PSOL. Nenhum partido vai querer estar perto do Lula. Com o índice de popularidade do Lula despencando, quem quer dividir palanque com o Lula? Ou seja, parece que a casa do Lula está caindo. Vamos lá, vamos falar de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O Zema apoia impeachment de ministros do STF. Abre aspas, juízes não são perfeitos. O governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, ele é uma figura, assim, no mínimo interessante de se analisar.
né? Ele é um cara bem típico mineiro, vai comendo aos cantos, está se apresentando ali como uma figura crítica ao PT, como uma figura crítica ao Supremo Tribunal Federal, está comendo pelas beiradas para ganhar a graça do público bolsonarista. Há uma grande hipótese do Romeu Zema lançar-se ao Senado Federal pelo estado de Minas Gerais. É uma hipótese. Agora, o que ele queria mesmo, todo mundo já sabe, é ser candidato a presidente. Abre aspas para a fala do Zema. Já tivemos presidentes cassados, parlamentares cassados. Por que a magistratura seria atestada de perfeição? Sou favorável a ter uma avaliação, disse Zema, sem citar nomes específicos em entrevista à coluna do Paulo Capelli. E aí, pessoal, vocês acham que o Zema é um nome viável? Você apostaria em Zema se fosse o nome indicado pelo Bolsonaro? Sim ou não? Coloca no comentário. Pessoal, vamos lá. Vocês viram que o Supremo Tribunal Federal formou ontem maioria sobre o Marco Civil da internet. Ou seja, teremos regulação das redes sociais. Não se sabe como, não se sabe qual será a forma, a gente só sabe uma coisa. Será nos moldes do modelo chinês, do qual os ministros do Supremo Tribunal Federal disseram ter muito e muito orgulho do sistema chinês. Inclusive, citando, a frase de um ditador da China que matou milhares de pessoas que clamavam pela democracia. Pois é. Agora, a gente não sabe até quando a gente terá voz, até quando vai ter Google, YouTube, Facebook ainda no Brasil. Mas uma coisa é certa, o modelo de implementação do autoritarismo, da censura, já começou no Brasil. Vamos lá, pessoal. Falando ainda sobre o depoimento do Bolsonaro, é visível que ele desagradou, inclusive a imprensa, que esperava um embate, um Bolsonaro truculento, o Alexandre de Moraes dando sabão no Bolsonaro. Desagradou a imprensa militante de esquerda, mas, por outro lado, alguns apoiadores do Bolsonaro também ficaram incomodados. Vocês sabem disso. Olha só essa matéria da Malu Gaspar. Bolsonaro e Moraes preferiram fazer um dueto em vez de um duelo. Depois de tanta espera pelo encontro cara a cara de Bolsonaro com Alexandre de Moraes, o que se viu nesta terça-feira no Supremo Tribunal Federal mais parecia uma valsa do que um enfrentamento. Era visível que nenhum dos dois pretendia transformar a atual fase do processo em um bate-boca, transmitido ao vivo para todo o Brasil. Mais do que isso, como ninguém queria sair derrotado, os dois jogaram pelo empate. O que vai ficando claro é que à medida que a conclusão do processo se aproxima, juiz e réu começam a pensar numa estratégia para o dia seguinte. Neste momento, os dois parecem ter concluído que teriam mais a perder se apresentando como realmente são do que interpretando um personagem para os cortes de rede social. Olha, o que a Malu Gaspar quis aqui falar? Que o Bolsonaro não é assim. E nem o Moraes. O Moraes é autoritário, ríspido. E o Bolsonaro, truculento. Só que os dois preferiram fazer ali uma valsa, um dueto. Ou seja, um joguinho de compadre. Agora, ninguém pode questionar uma coisa. Nós estamos falando com a vítima e juiz na mesma figura. E aí, teve um momento que incomodou muita gente. Foi quando o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, falou: olha, falaram algum fato sobre mim, que sou vítima? E o Mauro Cid falou: falar, te xingar de desgraçado. Juristas discordam de Moraes interrogar réus sobre ele próprio. É lamentável. Nas redes sociais, juristas e operadores de direito de todo o Brasil repercutiram o interrogatório desta terça-feira, no Supremo Tribunal Federal, com alguns dos réus da suposta tentativa de golpe de Estado. O fato do ministro Alexandre de Moraes fazer perguntas sobre ele próprio foi um dos temas classificados como lamentável. É só no Brasil, em que o réu e o juiz se confundem na mesma pessoa. A análise que foi feita até agora foi de que nada que o Bolsonaro fez ou deixa de fazer
vai resolver. O Jeffrey Schickini deu uma entrevista à Pleno News, onde ele falou o seguinte: foi o último suspiro do injustiçado, do Bolsonaro. A sentença está próxima. Acompanhe esse trecho. Então, veja só, o Bolsonaro é aquilo, né? Ele é um cara sem máscara, ele é um cara sincero. Aquilo foi de improviso, com toda certeza. Eu que tô acostumado, todo dia eu tô em audiência. Todo dia à tarde eu tenho audiência. Aquela forma que o Bolsonaro conduziu o interrogatório é a melhor forma. Aquele é o melhor interrogatório que ele podia ter feito. Não tem nada de erro, aquela brincadeira foi sensacional, aquele momento de descontração é muito importante. Tá? Eu digo que é o melhor depoimento. Você rebate a acusação com educação, você rebate todos os argumentos de forma respeitosa ao juiz e cordial. Tá? Ali não é momento para lacração, não. Ali não é momento para palanque político. Ali é um momento muito sério, tem que respeitar as caras, né? Por isso que ele também foi respeitado, os advogados foram respeitados, né? Ali tem uma regra do jogo a ser seguida e o jogo foi jogado, né? Agora sabemos que é mero cumprimento de formalidade aqui. É o último suspiro do injustiçado naquele momento. A sentença já está pronta, Marcos. A sentença já está desenhada. Não tem uma linha para adicionar nessa sentença. Então, veja só, o Bolsonaro é aquilo, né? Ou seja, não adianta. Nada que o Bolsonaro fizesse ali teria resultado. Agora, incomodou, porque muitas pessoas falaram, mas a brincadeira do Bolsonaro incomodou. Até ontem mesmo, o ministro Alexandre de Moraes formou a maioria, né, junto com o Supremo Tribunal Federal, para rejeitar um recurso da Débora, do Perdeu Mané. Ou seja, tinha um último suspiro para ela, um último recurso. E eles rejeitaram o recurso. E agora ela oficialmente terá o trânsito em julgado em 14 anos de prisão. Uma mulher com vida pregressa ilibada, nunca teve réu primário, nunca se envolveu em nada com a justiça, nunca traficou, nunca roubou, nunca matou. Talvez, se assim fosse, ela estaria mais tranquila, né, sabendo que a impunidade poderia acontecer. Agora, a Débora, né, vai pegar os 14 anos. E aí teve muita gente que falou, devido aos abusos e os arbítrios que acontecem no Brasil, esperavam, né, um resultado mais contundente do Bolsonaro. Mas eu concordo com o Jeffrey Schickini. Era a melhor maneira, melhor forma de conduzir. Vamos lá, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui. Justiça manda a União explicar verba para show a Lula e Macron em Paris. Já parou para perceber que eles vivem como lords, como reis? Pois é. Durante o evento que o Lula teve lá em Paris, né, um evento assim, foi um passeio. Foi um passeio que gastou milhões do dinheiro do pagador de impostos. Foi convidada uma cantora chamada Roberta Sá, que ninguém nem sabe quem é essa mulher. E recebeu a simples bagatela. Por algumas horas de show, recebeu 168 mil reais para fazer 2 horinhas de show pro Lula e o Macron. Cachê bom, hein? Cachê alto. Até eu cantava para eles por 168 mil, né? Cara, assim, é vergonhoso, né, o nível que o Brasil já está chegando. A decisão de Gabriel Zago de Paiva, da 16ª Vara do Distrito Federal, ocorre em resposta a uma ação popular movida pelo deputado federal André Fernandes. A gente critica muitos juízes aqui. A gente tem essa prerrogativa, né, da liberdade de expressão de criticar medidas como aquele desembargador, juiz, que liberou um cara com 500 quilos de cocaína lá. Que libera bandidos o tempo inteiro. Mas a gente tem que elogiar também. O Gabriel Zago de Paiva tem que estar de parabéns, né? Pela medida que ele tomou agora, mandar fazer a investigação. Abre aspas, faz-se necessário melhor esclarecimento dos fatos para a formação de convencimento desse juiz. Dessa forma, posterga uma análise do pedido de tutela de urgência para após a realização do contraditório mínimo. Assim, determina a intimação da ré com urgência para se manifestar especificamente sobre o pedido de tutela de urgência, formulado nos autos do prazo de 10 dias. Ou seja, vamos ver o que eles vão justificar, né? Justifica
168 mil do dinheiro público para cantar para Macron e Lula. E lá o Macron ainda deu um chega para lá no Lula, né? Brasil, China e Índia devem pressionar Putin para terminar a guerra, diz Macron. E o Lula não está fazendo isso, né? Ou seja, o Macron tá dando um chega para lá, aí no Lula. Vamos lá, pessoal, já começaram a regular a internet e agora cuidado com o que você fala. Quer chamar o Bolsonaro de genocida? Chama. Quer chamar, né, algum desafeto de direita seu de nazista, de fascista, de ladrão? Pode chamar. Quer chamar qualquer pessoa, né, de direita, de qualquer coisa que você quiser? Pode chamar. Agora, se a figura for de esquerda, melhor você nem se dirigir a palavra. Olha só. Chamado de ladrão, Lula processa radialista na Bahia, perdão. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva moveu uma ação judicial por injúria contra o radialista Washington Rodrigues. O caso foi relatado pelo comunicador durante uma transmissão em seu programa. Olha só o que aconteceu aqui. O Washington Rodrigues, ele fez essa postagem aqui, como uma resposta ao governo Lula. Acompanha. Do que ter que pagar alguma coisa, estimação da Justiça Federal, para ninguém dizer que é mentira. O Lula vai pro caixão um dia, como todos nós vamos, mas ele vai com a peste assim de corrupto. Recebi ontem a visita de uma oficial de justiça, aqui da Justiça Federal, subseção aqui de Vitória da Conquista, me intimando a respeito de um processo movido pelo presidente Lula, me acusando de tê-lo injuriado. Foi um episódio em 2023, no podcast, tinha um quadro, né, que perguntava para você definir, e uma palavra, um dos nomes era o Lula. E quando me perguntaram, eu disse que ele era ladrão. Chegou até ele, não sei como aí, ele entrou com um processo contra mim. Se ele for processar todo mundo que tem a percepção de que ele é desonesto, vai faltar papel na justiça. Tá aqui, recebi a intimação, é importante mostrar, né? Intimação da Justiça Federal, para ninguém dizer que é mentira. E, claro, obviamente vou me defender. Foi me oferecida aqui uma proposta de acordo que, obviamente, eu não vou aceitar. Eu prefiro ser preso do que ter que pagar alguma coisa, até porque o que eu falei é verdade. Ninguém está fugindo da verdade. Lula foi condenado em 3 instâncias. E tudo isso foi confirmado por uma das turmas do STJ. De forma unânime, 5 ministros confirmaram que o Lula é corrupto, que o Lula é desonesto. Nas delações premiadas, todas apontando, né, que ele recebeu dinheiro, os delatores, né, apontam, paguei, os irmãos Joesley dizendo que pagaram milhões de reais, tanto para ele quanto para Dilma, em contas no exterior. Então, se isso não é ser ladrão, então... Parabéns, né, com toda certeza pela coragem. Foi interessante, porque tem a Rádio Brado, né, também da Bahia, fez uma moção aqui a favor dele. Ele foi candidato em 2022, se não me engano. Tem um programa local em Conquista. E solidariedade total ao cidadão Washington. Foi processado por chamar o Lula de ladrão. Tava até conversando com o Lohan ontem à tarde aqui na Brado. Falei, Lohan, cuidado com o que você fala, viu? Mas é de lascar, viu? Óbvio que algum deputado do PT, algum vereador local foi lá e levou algum vídeo, alguma coisa para atingir diretamente o radialista. E solidariedade ao Washington e parabéns pelo trabalho. Coloco os aplausos para Washington Rodrigues, lá de Vitória da Conquista. Foi processado pelo Lula. É complicado, né? Hoje eu digo para vocês, a direita já sabe que vai entrar na mira, né? Agora, a gente nem sabe se alguns desses radialistas, o Washington, por exemplo, eu não conheço o trabalho dele, né? É de Vitória da Conquista. Não sei se ele é de direita ou se ele é só sensato mesmo quando faz críticas ao Lula, né? Mas uma coisa é certa, vai chegar em todo mundo. Bom, pessoal, a gente precisa falar sobre isso aqui. O nível, né, da política hoje, infelizmente, é fraco demais, né? Algumas situações são assustadoras. Nós estamos falando dos caras que estão conduzindo a economia do seu país. O Haddad, né, mal sabe o que está acontecendo na economia do país. Olha, o Sóstenes Cavalcante chamou o Haddad de burro em plenário. É lógico que ele vai ser processado, é lógico que amanhã esse processo já está no STF, mas escuta aqui esse momento que aconteceu dentro do Congresso Nacional. Lula do descondenado
está perdido. Hoje, o ministro Haddad veio aqui a esta casa e ele, que não sabe fazer uma soma simples, deputado Gilberto Nascimento, falou que era impossível o vídeo do nosso deputado Nicolas, da nossa aguerrida bancada, ter 300 mil views. Primeiro, ele é analógico, porque ele não sabe que views não é igual a pessoas. Ele não sabe nem que views significa visualização. O Haddad é literalmente um analógico, não tem condições de ser ministro da Economia. Segunda coisa, ele falar que não tem 300 milhões de pessoas que falam português no mundo. Agora, o Haddad também não sabe somar, presidente Altineu Cortes. Por quê? Porque é burro. Que é isso? É burro. É burro. É só somar todos os países que falam português no Brasil e no mundo, que ele vai chegar à soma de 300 milhões de pessoas. É só ele ver Timor-Leste, Angola. Se ele não sabe os países que falam português, Portugal, Brasil, eu falo para ele. E ele soma a população, que ele vai ver que vai dar 300 milhões de pessoas. Agora, o ministro Haddad precisa entender, deputado Lindenberg, que views não são pessoas. Não é possível que ele não saiba disso. O ministro da Economia minimamente deveria saber disso. Agora, colegas deputados do Desconto. Vamos lá, pessoal. A gente precisa entender, né, que views não são pessoas. Vamos fazer uma pesquisa rápida. Quantas pessoas falam a língua portuguesa no mundo? A língua portuguesa é falada por mais de 260 milhões de pessoas no mundo, sendo a quarta língua materna mais falada no planeta, atrás apenas do mandarim, inglês e espanhol. É uma língua oficial em 9 países e um território, Macau, e projeta-se que o número de falantes continue a crescer, especialmente no continente africano. Pois é, pessoal. A gente tem que buscar, né, dados, fundamentos. E sim, tá, o Haddad, o que ele falou, não existem 300 milhões de pessoas no Brasil, no mundo, que falam português, são 260 milhões, mas views não é pessoas. Eu, por exemplo, te garanto que eu assisti aquele vídeo umas 3 ou 4 vezes. Eu assisti, depois eu repostei, e aí eu vi minha mãe assistindo umas 2, 3 vezes, ou seja, a maioria foi brasileiro que assistiu, mas assistiu muitas vezes. Né? Então, assim, o debate político hoje não pode se resumir a esse tipo de coisa. Tá? Vamos lá, pessoal. Matéria boa e importante. Olha só. Gustavo Gaia é eleito presidente de colegiado para combater a censura. A Câmara dos Deputados instalou oficialmente a Subcomissão Especial sobre Combate à Censura, vinculada à Comissão de Comunicação. O deputado federal Gustavo Gaia foi eleito presidente do colegiado, que terá como foco principal a defesa da liberdade de expressão e o enfrentamento das práticas consideradas censórias no Brasil. Olha, não sei se é por causa da febre, se eu tô meio pessimista hoje. Em momento algum eu estou criticando o deputado Gustavo Gaia, né? É meu conterrâneo, do mesmo estado. Mas é entre nós, né? Uma comissão dessa, ela vai fiscalizar, vai averiguar, e no final das contas, os documentos que são apresentados são jogados debaixo do papel, do tapete, né? Igual lixo. O que é importante a gente saber é que, pelo menos para nós que buscamos informação, esse papel do Gustavo Gaia é importantíssimo. Então não adianta você ficar desanimado, mas não adianta nada. Não, pelo menos a gente tem informação do que está acontecendo. Olha essa matéria que foi publicada da Andresa Matais, só para você ter uma noção. O governo está gastando 54 milhões para monitorar a oposição nas redes sociais. Ora. O Kim Kataguiri quer saber quem o governo monitora nas redes sociais. Ele ingressou com um requerimento para obrigar o governo a abrir os dados. Ninguém sabe quem é que eles estão monitorando. É uma empresa chamada Minerva que recebeu aí uma bagatelazinha, né, de 54 milhões de reais.
Tem alguns relatórios citados. Nesses relatórios são citados as postagens do Gustavo Gaia, o próprio Gustavo Gaia, que foi para a comissão de censura agora, está sendo fiscalizado. Carlos Jordi, entre outros. Também são reproduzidas postagens de governistas. As informações foram reveladas pelo jornal O Estado de São Paulo. Então foi o Estado de São Paulo, né, que revelou que o governo está gastando 54 milhões para monitorar a oposição. Olha a manifestação do Gustavo Gaia sobre isso aqui. Relatório que foi publicado, sabe qual nome estava lá que deveria ser monitorado? O meu. Aí, como se isso não fosse o bastante, e essa aqui é de cair os cabelos, tá? Como se isso não fosse o bastante, foi veiculado extensivamente na imprensa de que a Secom do Sidônio está por trás de um esquema financiado com 54 milhões do dinheiro público para monitorar os adversários do Lula nas redes sociais. Eu estou sendo monitorado por uma pessoa usando dinheiro público que está recebendo comunistas de uma ditadura para implementar o sistema que eles têm. Para o quê? Para quê? Para proteger o quê? Acredite ou não? A liberdade de expressão. Nós chegamos ao cúmulo do ridículo com isso que está acontecendo. Isso é indefensável! Indefensável! Isso é criminoso, deputado! Hoje estão fazendo conosco, mas nós voltaremos ao poder e o senhor sabe disso. O governo está tão radioativo, está tão podre, que até os senhores que apoiam o Lula sabem disso. O próximo governo vai ser de direita. Aí eu pergunto, se no próximo governo nós começássemos a fazer isso, os senhores aceitariam? Dinheiro público para financiar as redes sociais de cada um dos senhores. Você acha que seria certo isso é democrático? Ou está acontecendo agora? Eu vou dar um recado pro Gustavo Gaia. Burra da direita se não fizer isso quando voltar ao poder. A Júlia Zanata comentou aqui, ó. Aqui, ó. Eu também estou sendo monitorada. Burro é o presidente de direita que chegar e não seguir todos os precedentes que a esquerda abriu. Burro se não monitorar o que a esquerda faz. Burro se não configurar o comunismo como crime igual o nazismo. Burro se ele não seguiu o Olavo de Carvalho, que disse o seguinte: ou você os prende pelos crimes que eles cometeram, ou eles vão prender vocês pelos crimes que vocês não cometeram. Então, seja quem for o presidente de direita que vai voltar, ajam como a esquerda age em relação aos seus opositores. Eles ensinaram como a democracia funciona. Da mesma forma que a esquerda age, a direita vai ter que agir. Pronto, falei. Seguinte, pessoal, vamos lá. Líder do PT rebate União e PP sobre IOF. Não é aumento de imposto. Cara, como é que eles mentem assim na maior disfarçatez do mundo? Quando você aumenta a alíquota, sai mais caro, cobra mais. Se isso não é aumento de imposto, é o quê? O líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, Lindenberg Farias, reagiu ao anúncio feito pelo União Brasil e pelo PP nessa quarta-feira de que eles serão contra as medidas colocadas na mesa pelo governo Lula como alternativa ao reajuste do imposto sobre operações financeiras. O petista afirmou ver inconsistências no posicionamento e rebateu a alegação de que as medidas representam aumento de impostos. Eu aumento a alíquota. Isso representa o quê, então? Eu só estou tentando entender, eu sou tributarista. Nós não aceitamos essa tese do descalabro das contas. Pelo contrário, nós não achamos que cobrar dos mais ricos é aumentar imposto. Eu volto a dizer, tem um erro conceitual. O nome disso é gasto tributário. Tadinho, não entende nada de economia e nem de imposto. Vamos lá, pessoal. Matéria importante. A Câmara aprova o cancelamento online de contribuição sindical. Aliados de Lula reclamam enquanto a oposição comemora. Cara, tem que ser assim mesmo. Tem que ter só uma notificação. Presta atenção. Mandou uma notificação para o sindicato dizendo que não quer que ele te desconte mais, e o Congresso tem que aprovar isso, o sindicato está te descontando. Você vai lá e notifica. Pode ser um e-mail, pode ser um WhatsApp, pode ser num recurso online que deve ser obrigatório o sindicato deixar. Você vai lá e notifica e fala: eu não quero ser sindicalizado nem associado, não quero que vocês me roubem. Se
Se o sindicato continuar descontando, tem que ser aplicada uma multa pesadíssima para ele. É isso que tem que fazer. Então, assim, boa medida, boa aprovação, vai para o Senado, vai para o Lula vai vetar, porque o foco do Lula é proteger o sindicato e não o povo. Vamos falar de notícia boa? Só essa aqui que eu quero encerrar com vocês, tá? Não vou nem mudar de bloco. Desembargador aposentado entra no Partido Novo e defende impeachment no STF. Desembargador Sebastião Coelho, uma das figuras mais ímpares, né, que eu já vi atuando, sóbrio, sério, futuro senador da República. Torço muito que o Distrito Federal saiba escolher. O desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e advogado Sebastião Coelho, 70 anos, é um jovem ainda, oficializou a filiação ao Partido Novo nesta terça-feira. Em discurso ao lado de parlamentares do Novo, Sebastião Coelho disse que assinará, se eleito, pedido de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. À época das eleições de 2022, o advogado falou até em prender Alexandre de Moraes. Sebastião Coelho disse que vai se candidatar ao Senado pelo DF em 2026. Abre aspas. A causa pela liberdade, pela justiça, me aproximou de forma definitiva do Partido Novo, declarou. Então, parabéns ao Partido Novo, que está sabendo muito bem escolher seus candidatos. Parabéns para a decisão. O eminente, né, desembargador Sebastião Coelho, uma figura ímpar, né? Torço muito, faço os meus votos para que seja eleito pelo Senado em Brasília e faça, né, aquilo que ele já está fazendo, mesmo sem encargo. Está fazendo muito mais do que muito senador por aí, tá? Está trazendo a vocês, né, sabe, uma luz do que acontece no Brasil. Parabéns. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe da gripe, né? A fungação que é chato, eu sei. Né? Mas assim, eu tô a noite inteira acordado. Eu poderia só ficar aqui olhando pro teto. Na verdade, eu fiquei umas 2 horas olhando pro teto, não dei conta. Eu não dou conta de ficar parado. Eu sou meio TDAH, eu sou acelerado, eu preciso trabalhar. Vou ver se eu consigo dormir um pouquinho. Mas o fato é que eu estarei aqui com vocês sempre que eu puder, trazendo as melhores informações para vocês. Desde já eu agradeço, muito obrigado. Eu vejo vocês no próximo editorial.